8 horas, bom dia, Jornal Gente no Ar, aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é dia 29 de dezembro de 2022, o fim do ano, a virada cada vez mais pertinho. A gente olha e já vê ela chegando. Estamos aqui às vésperas de 2023 e às vésperas também da posse do presidente eleito Lula, domingo, numa solenidade em Brasília. E junto com a mudança de governo, é claro, cresce a nossa expectativa em relação ao que será o governo Lula 3, principalmente na economia, para o nosso bolso. É aquilo que fala mais perto de todos nós. É por isso que hoje aqui no Jornal Gente nós convidamos a jornalista Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, a nossa colunista aqui no Jornal Gente, para bater um papo mais longo com os nossos ouvintes sobre o que se esperar do governo Lula a partir do dia 1º de janeiro, como os vetores econômicos, como o mercado, empresários estão vendo as mudanças que vão ser implementadas na economia. Porque, minha gente, há muita diferença em relação à forma de pensar de Paulo Guedes, que foi o todo-poderoso no Ministério da Economia até agora, e da forma petista de entender o funcionamento do mercado e do país também. Juliana Rosa, bom dia, Ju. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Bom dia. Bom dia duplo, assim, né? Bom dia. Bom dia. Tudo que bem, bom estar Ju? aqui com vocês. Bom dia, Thaís, Bruna. Bom dia para você, ouvinte. Muito bom estar aqui com vocês. Ontem eu brinquei com vocês que é muito bom sentar aqui, tá presencialmente. Normalmente eu entro de casa e é muito diferente, né? E rádio eu gosto, adoro esse cheiro de rádio. É gostoso, né? Bom, eu comecei minha carreira em rádio, né? Eu sou apegada aqui. Eu falei que o risco era eu sentar e não levantar nunca mais, porque eu fico aqui, né? Aliás, só falta um café, um pão de queijo, se puder, né? Mas só um café já tá bom. Gabriel, esse é um recado pra você, hein, Gabriel? É, um cafezinho, e aqui pão de queijo pra regar a nossa conversa aqui, pronto. Quando pede café, você sabe que às vezes chega, né, Thaís? Que a nossa central técnica tem a fama de fazer o melhor café da Rádio Bandeirantes. Então, daqui a pouco o café chega pra você. Tem chocolate. Pode comer chocolate de manhã? Nossa, que delícia, pode. Ela trouxe mesmo. Olha aqui. Ai, que delícia, Ju. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo chocolate. Daqui a pouquinho a gente come. Vamos ter uma conversa bem doce. Deixa eu já introduzir com você, Ju. Ano novo, mas problemas antigos, assim, o que você vê de principais desafios para o governo Lula na área econômica já a partir de janeiro? O que ele vai ser mais cobrado? O maior desafio para poder garantir crescimento econômico, crescimento do emprego, principalmente, continuidade de queda da inflação e queda de juros, principalmente, que o juro está muito alto no Brasil, né? Tem muita gente endividada, a gente tem um recorde de inadimplência no Brasil. Então, o que vai ser importante ali a partir de 2023 para garantir a melhora da economia é o governo Lula conseguir fazer o equilíbrio entre gastos sociais com responsabilidade fiscal. Então, esse equilíbrio entre social e fiscal é o que vai fazer diferença. Quanto mais houver esse equilíbrio, né, a gente já sabe que o governo Lula, como a Thaís estava dizendo, tem um olhar para a economia diferente do que tinha até então o Paulo Guedes, atual ministro da Economia. Qual é a principal diferença? A economia ligada ao PT é uma agenda econômica que acredita que o Estado é o indutor do crescimento. O Estado é o mais importante para induzir o crescimento. Então, já se esperava, né, não é nenhuma surpresa, que esse governo pretende gastar mais para poder estimular mais proteção social, mais investimentos. A grande dúvida é como é que ele vai conseguir fazer esse gasto a mais, ao mesmo tempo, sem provocar um aumento da dívida do Brasil, porque esse que é o lance, né? Como é que ele vai compensar? Ele vai ter que cortar gasto, né? Vai ter que aumentar impostos, ele vai ter que arrumar um jeito de compensar esse aumento de gasto público. Então, não necessariamente aumentar gasto público é ruim, desde que se faça com equilíbrio. Aliás, a gente estava vendo agora, né, Thaís, uma entrevista que o Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, garante que vai ter essa responsabilidade. Hoje, no Jornal
jornal O Globo, ele fala que o governo Lula tem que dizer que veio logo e arrumar a casa, item a item. Então ele está prometendo que logo no começo de janeiro, inclusive um rombo das contas públicas projetado menor do que está previsto no orçamento. Ele fala assim, isso não vai acontecer, não é a maneira como eu trabalho. Então ele está fazendo um discurso de responsabilidade. A gente pode ter boas notícias a partir disso, sim. Juliana, de uma forma didática, eu queria que você contasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que funcionou no governo Lula 1 que não funcionou no governo Dilma Rousseff. Nós estamos falando de duas gestões do Partido dos Trabalhadores. No primeiro governo Lula, os resultados de crescimento da economia foram resultados significativos. Em um dos anos do governo Lula, o PIB cresceu mais de 7%, coisa que não aconteceu nem antes nem depois. Foi ali algo muito pontual. Ok, havia o fenômeno da explosão das commodities? Havia. Porém, também entrou muito dinheiro no Brasil. Houve um bom resultado no governo Lula 1, que garantiu a Lula a sua reeleição. Já no governo Dilma, as coisas começaram a andar de lado. E a reeleição de Dilma foi por muito pouco e deu no que deu. O que foi feito de diferente em termos de política econômica em Lula 1 e Dilma 1, digamos? Hoje o que eu mais ouço conversando com analistas aí da nossa economia, seja no mercado financeiro, seja na chamada economia real, né, o empresário, você que é pequeno empresário, o que todo mundo conversa quando fala do governo Lula, né? O pessoal fala assim, principalmente, a gente não sabe se vai ser o Lula 3 ou se vai ser a Dilma 3. Né? Porque é uma diferença enorme entre um e outro. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito, Thaís, Bruna, ouvinte, é que eles dão uma ignorada, assim, que houve a Dilma no meio do caminho, né? Tem ali um elefante no meio da sala e eles ignoram que foi uma tragédia para a economia o governo da Dilma, né? Provocou a maior recessão da história. Então eles focam que o governo Lula foi diferente, né? Foi um bom governo e foi mesmo considerado ali para a economia, teve responsabilidade com as contas, provocou crescimento econômico, aumentou muito a proteção social. Então o Bolsa Família é uma referência no mundo, né? Como um programa bem sucedido. Só que o que acontece? A Dilma foi uma política implementada de forma com muita irresponsabilidade com as contas. Gastou muito além do que se podia, teve maquiagem ali das contas públicas para poder dar ali uma disfarçada de que o buraco era muito grande. Houve uma intervenção tremenda, mexer em contratos já estabelecidos, então provocou uma piora econômica gigantesca. O Lula 1 e o Lula 2, Lula 1 principalmente, porque o 2 começou também a ter um gasto considerado ali exagerado, mas nem se compara ao que foi a Dilma, mas havia ali há uma percepção de que o Lula ele é mais pragmático na economia, mais moderado, mais equilibrado. Acontece que o discurso que ele fez depois ali de eleito, principalmente, falando o mercado financeiro fica chorando, né? Meio que minimizando a importância dessa conciliação entre social, aumentar a proteção social ao mesmo tempo com responsabilidade fiscal, que assustou. E então começou a se fazer um discurso que todo mundo começou a falar, opa, será que pode vir uma Dilma 3 ao invés de Lula 3? Os discursos que a gente tem agora têm sido mais moderados, né? Do próprio, hoje, na entrevista do ministro futuro aí da Fazenda, Fernando Haddad, né? Que vai ser algo mais equilibrado. O próprio Mercadante, né? Que é o presidente, vai ser o presidente do BNDES, que hoje, eu acho que é o nome que é considerado ali a maior incerteza, porque bancos públicos foram muito usados para estimular a economia e causar uma série de problemas sérios ali de desequilíbrios de crédito, das contas públicas e tal. Então, o próprio Mercadante diz que hoje o mundo é outro e tal, mas é aquilo, o Mercadante participou, inclusive, do governo Dilma, né? Ele foi ministro 3 vezes, foi ministro da Casa Civil da Dilma, foi ministro da Educação, enfim, ele participou ativamente de um governo que foi um desastre.
Então, é aquela coisa que nem São Tomé, vê para crer. Eu acho que tem o benefício da dúvida, né? Tem um clima positivo, eu sinto, entre empresariado. O governo nem começou, né? Então, acho que está todo mundo, obviamente, querendo que dê certo. Os discursos têm sido moderados e a gente tem que acreditar que eles vão realmente seguir por um equilíbrio importante, né, Thaís? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Aliás, Juliana, aqui nessa entrevista que você citou do Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, ele é questionado justamente sobre o que deu certo no governo Lula 1 e o que deu errado no governo Dilma. E a explicação dele, eu vou ler, é a seguinte. Na época, houve uma mudança estrutural, o cenário internacional mudou, era hora de fazer também uma mudança estrutural interna, mas se avaliou que aquela crise estava se dissipando e não estava se dissipando. Não é o Lula 2 que contradiz o Lula 1. O Lula 2 enfrentou virtuosamente um cenário desconhecido à época. Não se sabia a dimensão do problema. A partir de 2010, você cresce 7,5% e começa a mudar estruturalmente a economia. O ciclo de commodities acaba depois de 2012, então aquela maneira de entender a economia tinha que ter sido alterada junto, então, a críticas às desonerações praticadas no governo Dilma. Ouvindo isso aqui, a gente conclui o seguinte: se a gente tivesse que comparar agora, Juliana, o cenário internacional que vai ser enfrentado pelo próximo governo a partir de 1º de janeiro, ele é muito mais próximo do cenário que Dilma pegou do que o cenário que Lula 1 pegou, porque nós passamos por um momento de possibilidade de recessão na Europa, nos Estados Unidos, e que agora, ainda mais com nesse cenário de Covid, com dúvidas maiores ainda sobre como vai se comportar a economia da China, né? Pois é, o cenário completamente diferente e isso é importante de pontuar. O governo Lula, ele fez um equilíbrio das contas públicas com proteção social maior, mas ele tinha o boom das commodities, então entrava muito dinheiro no Brasil, então era mais fácil fazer esse equilíbrio das contas, você gastava muito, mas entrava muito dinheiro. Agora é o contrário. Tanto é que o Haddad diz que vai manter o nível de despesas hoje no Brasil. O problema é o seguinte, que o PIB esse ano deve crescer 3%. No ano que vem, a expectativa é que cresça 1%. Porque o mundo vai ter recessão, então a gente vai receber menos dinheiro do mundo, as commodities estão recuando, é bom para a inflação, né? Petróleo estava 120, agora está 80, isso tem provocado redução dos combustíveis, dos alimentos, né? Mas a gente vai entrar num período agora de ajuste, digamos assim, de vacas magras, ali o mundo vai crescer menos, a gente também vai crescer menos, estamos com juro alto para poder puxar essa inflação para baixo. Então, obviamente que se a gente continuar gastando a mesma coisa, que é o que o Haddad promete, você vai receber menos, porque a economia vai crescer menos, e todo o buraco das contas públicas que vai se abrir é exatamente o quanto que vai crescer de despesa. Então, como é que ele vai fechar esse buraco, né? Mesmo ele prometendo que não vai aumentar gasto, ele vai ter que fechar essas contas de alguma maneira, porque se não fechar, ouvinte, isso cai no seu colo, no meu, no da Thaís, da Bruna, porque se você não tem equilíbrio fiscal, a inflação começa a subir, tem desconfiança com o Brasil, o juro sobe, fica caro pagar dívida, fica caro principalmente para as famílias de baixa renda, porque começa a sentir mais a inflação. Então não é uma questão de mercado financeiro, né? É isso aí, a Juliana Rosa vai seguir com a gente aqui no Jornal Gente, deste dia 29 de dezembro, agora 8h13.